A paz, irmãos. Sou Helena. Estamos mais uma vez aqui com a nossa leitura paralela. Nossa aula hoje é a aula 196, onde estaremos estudando sobre Jó 7, 8, 2 Coríntios 7 e Salmo 128. Vamos orar? Senhor amado, queremos agradecer por essa oportunidade que temos mais uma vez de falarmos sobre a tua palavra. Que o Senhor venha usar-me, que não seja eu, mas que o teu Espírito Santo fale por meio, Senhor, da minha vida. Abençoa as pessoas que estão escutando, Jesus, tira todas as distrações, tudo aquilo que impede, Senhor, o entendimento, Senhor, da tua palavra. Pai de amor, que a tua palavra produza, Senhor, fruto, Senhor, em nossas vidas. É o que te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para o livro de Jó, irmãos. Eita livro, né? Onde aqui a gente vai observar sobre o sofrimento humano. E aí, Jó 7, né? A gente pode dar um tema para esse capítulo, onde nós vamos ver aí o grito da alma, né, de Jó diante do silêncio de Deus. E nós vamos ler aqui em Jó 7:11, que fala assim: Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então, né, a gente já observa aqui que ele fala, né, com Deus. E ele fala que ele não vai reprimir a boca dele, que ele vai falar na angústia, vai se queixar na amargura. Isso é um ponto muito chave nesse capítulo, né? E Jó 7, alguns comentaristas colocam como um dos textos mais humanos, no sentido de mostrar essa fragilidade, né? O sofrimento aí do ser humano com tanta intensidade e que a gente não encontra em outros livros da Bíblia. E aí a gente vai encontrar aqui um Jó, que não é aquele herói, né, do super-homem, cheio de coragem, mas um homem esgotado, né? E aqui ele não vai estar pregando, ele não vai estar aconselhando, nós vamos vê-lo sempre, diante desse capítulo que nós vamos ler, sempre no sofrimento, né? E a gente vai ver que esse capítulo nos ensina que Deus não apenas, né, nos inspirou nos momentos de vitória, mas também nos momentos de lágrimas, né? Então Deus utiliza, né, de todas as situações para que nos acheguemos também a Ele, né? E muitas religiões a gente vê que tentam esconder as dificuldades, o sofrimento, esconder nossas emoções, né, de Deus. E aqui em Jó vai mostrar completamente o contrário, né? Como a gente leu ali no versículo, né, que antecede, nós vimos que ele fala que não vai reprimir a boca dele, que ele vai falar, que ele vai queixar com Deus. Então ele não finge que as coisas não acontecem, né? Mas ele vai falar com quem realmente pode estar resolvendo a situação. Então, até esse momento da história, nós vamos ver que Jó tinha perdido seus bens, perdido seus filhos, estava coberto de feridas, e houve o abandono da esposa dele emocional, né? Não fisicamente, mas emocionalmente ele estava sozinho. E nesse momento também a gente vê que os amigos dele começam a julgá-lo, a gente chama até de os amigos de Jó, né? E ele faz, né, ele tinha acabado de dizer que quem sofre assim é porque pecou, né, e Jó, ele não responde atacando, mas ele começa a abrir o seu coração. E esse capítulo, né, nós vamos ver aí 4 partes muito interessantes dele. A primeira fala aí em Jó 7, do 1 ao 6, que ele diz que a vida parece um trabalho sem descanso. Ele fala assim no 7:1: Porventura não tem um nome o homem guerra sobre a terra, e não são seus dias como os dias do jornaleiro? Né? E a guerra, né, ele sempre tem essa figura, né, de um serviço obrigatório, de que você pode morrer também a qualquer momento, né? Então a guerra ela tem essas características. E ele vai usar 3 imagens aqui para mostrar como que ele vê a existência humana. Nós vamos vê-lo aqui, a primeira imagem é do soldado,
E ele compara do soldado, porque o soldado, ele sempre está esperando o fim da batalha. Ele fala do servo também, que sempre está esperando, né, uma sombra para poder descansar. E o trabalhador, ele sempre está esperando pelo quê? Pelo receber seu salário. Então a gente vai ver que nenhum deles faz aquilo que realmente gosta, né? Trabalha porque gosta, mas porque necessitam. E aí ele descreve a existência dele dessa forma, né? Naquele momento de dor, ele não está feliz mesmo, né? Ele está existindo ali porque precisa. E tem muitos momentos na nossa vida que a gente está assim, né? Às vezes parece que viver é só sobreviver na realidade sem desfrutar. E a Bíblia, ela não vai condenar isso ali em Jó, né? A gente não vê uma condenação, parte de Deus por ele estar falando dessas dificuldades, mas a Bíblia registra, né? Porque Deus é um Deus que conhece, né? Que nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a muitas coisas, inclusive coisas ruins, pela própria questão do pecado, não de você em si mesmo estar em pecado, né? Mas por aquilo que desde o Éden ali a gente herdou. E Deus conhece as nossas dores. Em Jó 7, do 3 ao 6, a gente vai ver que a dor vai alterar, né, a percepção do tempo. E todo mundo que passa por uma perda, por um sofrimento, sabe disso. Quando a gente está com uma dificuldade muito grande, parece que o tempo não passa, ele se prolonga uma eternidade. Ao mesmo tempo, quando você está passando algo muito bom, por exemplo, as férias, né? Você trabalhou e está nas férias, voa. Por quê? A nossa condição emocional, ela altera essa nossa percepção. E aqui Jó vai dizer assim, quando me deito, digo, quando me levantarei? A ansiedade, né, faz o relógio andar bem devagar, parece que não passa. E a dor vai aumentar, né, essa percepção do tempo. E a gente vai ver, eu estava pesquisando, né, que até alguns, segundo os médicos, eles dizem que a depressão e a ansiedade, elas afetam diretamente o sistema, né, cerebral, e elas tendem a sentir que o tempo está se arrastando, né? Então, aquilo que foi dito por Jó, né, a gente vê que os médicos hoje comprovam, né, essa situação. Ao mesmo tempo, quando você está num estado de muita felicidade, de euforia, o tempo parece voar, né, passar rápido, mas isso é real. E a Bíblia já descrevia aqui em Jó, né, isso há milhares de anos, né, atrás. Então, nós vemos aí como que é revelador, né, algumas coisas em Jó, que hoje a gente vê os estudiosos chegando a essa conclusão. Nós vemos também, aqui na parte 3, que a dor, ela também altera não só a nossa percepção de tempo, mas também a nossa percepção de Deus. Em Jó 7, do 7 ao 21, ele vai mostrar, né, isso, porque Jó, ele começa a conversar diretamente com Deus. E ele não fala sobre Deus, ele não descreve sobre Deus, ele fala com Deus, e isso muda tudo, né? É a presença, a gente vê a presença, porque se ele fala, ele sabe que Deus está presente. Então, ele mostra que mesmo sem as respostas que ele queria, o relacionamento dele com Deus continua. E ele fala assim, né, que a minha vida é como um sopro, né, no versículo 7, e a gente vê que essa imagem, ela aparece em diversos lugares da Bíblia, né, em Salmo 39, Tiago 4, Salmo 90, a gente vê, né, citando sobre essa percepção da vida, que ela passa muito rápido, né, e quem está sofrendo percebe isso muito mais, não é verdade? Principalmente quando a gente perde alguém, né, a gente vê o tanto que a vida é tão rápida, passa tão rápido, não é verdade? E a gente vê que Jó vai sentir que Deus está ali constantemente vigiando, né? Nos versos 17 a 19. Davi também, né, teve essa percepção quando ele falou assim no Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres? Já Jó, né, com a dor que ele estava passando, ele falava assim, por que Deus não me deixa em paz?
Já Davi falava, como Deus é maravilhoso por lembrar de mim, né? São dois corações em situações diferentes, estão completamente diferentes, porque as circunstâncias mudam, né? Nossa leitura da realidade. E a dor nos faz isso, né? Nos faz muitas vezes questionar, né? Não é fácil mesmo. Então, depende da situação também, essa nossa percepção de Deus, né? A dor pode mudar também essa nossa percepção. E a grande pergunta, né, que fica aqui é que Jó, ele fala assim, se pequei, que te farei? Né? Então, aqui ele não afirma que ele é perfeito, ele sabe que tem as suas dificuldades, né? Mas também sabe que não merece tanto sofrimento assim. E aí a gente fica assim perguntando, uma das maiores perguntas, né, inclusive ali com Jesus, também no Novo Testamento, muitas pessoas associavam, a pergunta é, o sofrimento sempre é consequência do pecado? A gente vai ver que não, né? Inclusive no próprio livro de Jó, né, nos capítulos posteriores, nós vamos ver essa resposta. E aí a gente acaba, né, com aquela teologia simplista, que geralmente quando a gente é criança é assim, eu sou, né, evangélica desde quando eu nasci, e às vezes eu tinha essa percepção, que crente não sofre, que crente é tudo preto e branco, né, se é assim, se você fez coisa boa, você vai colher coisa boa, e nem sempre é assim, né, as formas de Deus trabalhar em nós são multiformes, né, e Jó, né, ele é um poema, né, um verdadeiro poema, não é uma narrativa, usa muitas imagens, né, justamente para mostrar essa intensidade emocional. E aqui muitos estudiosos observam que Jó apresenta sintomas compatíveis com o sofrimento profundo, né, que é insônia, desesperança, isolamento, sensação de inutilidade, fadiga, né, e muitos questionamentos existenciais. Isso vai mostrar o quê? Que a Bíblia, ela trata o sofrimento humano com honestidade. Ela não fica inventando, contando uma história linda e perfeita. Ela mostra como o que o ser humano passa, as dificuldades, o sofrimento, e a gente vê isso muito intenso em Jó, né? E Jó, mesmo diante dessa situação, ele nunca deixa de falar com Deus, né? Mesmo quando ele está reclamando, quando questiona, quando ele não entende, né? Porque a fé, ela não elimina as perguntas, né? Não elimina os nossos questionamentos. E ela impede, a fé impede que a gente abandone ao Senhor, né? E aí a gente vai ver que há uma diferença entre questionar a Deus e abandonar a Deus. Então, Jó, o que ele faz? Ele questiona, mas ele nunca abandona, tanto que ele sempre está falando com Deus, não sobre Deus, mas com Deus. E o silêncio de Deus chama nessa atenção, né, nesse capítulo, porque é um capítulo onde não há palavra, visão, revelação, explicação, né? Mas ele sabe que Deus continua presente. E talvez esse seja um dos maiores ensinamentos aqui do livro de Jó, né? Que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. E a gente vai ver, né, que Jó, ele vai lançar luz sobre o sofrimento que vai vir posteriormente, né, de Jesus, né, só que em situações diferentes, porque Jesus sofreu sem merecer, né, ele é perfeito mesmo, sem pecado, né, mas ele mostra também a questão da dor, né, do ser humano, a rejeição, como Jesus sofreu, incompreendido, acusado injustamente, foi abandonado pelos amigos, né, e homem de dores, como relata ali em Isaías 53. Só que lembrando, Jesus sofreu mesmo sendo perfeito, sem pecado, né? Jó era íntegro, como Deus falou ali no início do livro, mas não impecável, né? Então a gente vê que a fé ela não vai eliminar, né, a dor, e que Deus ouve as orações sinceras, né, e que nem todo sofrimento que a gente passa tem explicação imediata, a gente sabe disso, né, mas a nossa visão é limitada, por isso que a gente sempre tem que pedir a Deus, né, que nos dê sabedoria, discernimento, e que muitas vezes os amigos podem aumentar a nossa dor, então que não sejamos esses amigos, né, que falam coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus tem para nos dizer. Já em Jó 8, verso 20, vai falar assim: eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores. Né? Em Jó 8, ele vai apresentar o discurso, né, de Bildade, o suíta, um dos 3 amigos de Jó, e ele
ele faz seus argumentos baseados em sua experiência, sua visão espiritual, né? Então ele fundamenta sua fala na tradição das pessoas antigas, né? Onde a resposta sobre o sofrimento já havia sido dada pelas gerações passadas. Então ele acredita que Deus recompensa os justos e castiga os ímpios nessa vida. E embora, né, ele tenha até algumas frases que são verdadeiras, mas não são aplicadas naquela situação e de forma tão rígida e sem amor como ele fez ali com Jó. Então, esse capítulo 8, ele nos desafia a refletir sobre como nós temos consolado os que sofrem e sobre o perigo da gente usar verdades bíblicas sem amor e sem discernimento, né? A gente pode aumentar a ferida que a pessoa está passando, né? Ele fala assim, no 8:3, porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Claro que Deus é justo, né? Ele não pratica injustiça, né? Essa afirmação dele está até correta. Mas qual foi o erro dele? Está em defender a justiça de Deus, mas não está em defender a justiça de Deus, mas em concluir que o sofrimento de Jó prova sua culpa, né? Porque não é assim. Deus não age injustamente, né? Os filhos de Jó morreram, já morreram porque pecaram. Se Jó fosse realmente, aí ele fala assim, os seus filhos morreram porque pecaram. Não é necessariamente assim, né? Porque Deus tinha um propósito a ser cumprido na vida de Jó. E Deus mostra isso por meio do sofrimento de Jó. Nem toda situação que você passa de dificuldade, de doença, é culpa de algum pecado, de algum erro que você cometeu, né? E aí a gente vai ver que a gente pode até conhecer versículos, né, doutrinas corretas, mas ainda assim machucar as pessoas quando as usamos sem sabedoria, sem conhecer o contexto e sem conhecer o que Deus quer transmitir à pessoa por meio daquela situação. Irmãos, é fácil quando a pessoa está em sofrimento? Assim, não é, né? Só o Espírito Santo, muitas vezes, para trazer luz a nós, né, para que a gente possa falar de forma que não venha machucar mais ainda a pessoa. E na tradição dos antigos, né, eles acreditavam, né, que na cultura oriental, que a pessoa, né, ela passava por sofrimento, né, porque tinha pecado. E isso é um problema, porque isso continua até hoje, né? E aí, por eles serem muito respeitados, né? Que fala aqui, ó, Jó 8:8, porque pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Então, ele quer, né, dizer que tudo que ele está sofrendo é porque ele está em pecado. Isso era o que dizia a tradição, né? Mas a gente vai ver lá em Jesus que não é bem assim, né? Jesus vai confrontar isso também no Novo Testamento. E aí ele vai citando, né, várias situações para justificar, né, essa fala, insinuando até que Jó é hipócrita, que ele fala aqui, ó, no 8:13, assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Olha só, irmãos, ele chama Jó de hipócrita. E aí a gente vai ver que muitas dessas visões, elas permanecem até hoje. E a gente vai saber que Bildade, ele estava até certo em afirmar que Deus é justo, mas a Bíblia ensina que Deus jamais pratica injustiça, né? E a justiça divina nem sempre vai se manifestar de forma imediata nesta vida, não, né? E há justos sim que sofrem, há ímpios que prosperam por um tempo, como a gente vê ali em Salmo 73, né? O dilema ali, né, de Salmo 73. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de teologia simplista, né? Pecou, por isso você sofre. Praticou isso, amanhã você morre. Não é assim. Né? Em João 9:2, 3, Jesus vai falar assim,
Os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem todo sofrimento, então, irmãos, é castigo, né? Às vezes Deus tem propósitos muito maiores que a gente não compreende. Às vezes até para que nós também estejamos no centro da vontade dele, né? Ou alcancemos aquilo que ele deseja para nós, que vai nos fazer, né, melhor, compreender melhor quem é Deus, como ele age, confiar mais em Deus. Então, Deus conhece todas as coisas e a gente tem que ter essa consciência. Então, a gente vai ver que Bildade aqui, ele fala verdades, mas fala sem compaixão, né? Então, a verdade é ótima, mas sem amor ela pode machucar, né? E conhecimento sem empatia pode ferir profundamente. A gente vê muitas pessoas feridas hoje na igreja, muitas vezes por conta disso, né? Você fala uma verdade, mas uma verdade com raiva, com alegria, às vezes, porque acha que a pessoa está colhendo alguma coisa. Então, a gente precisa ter cuidado para não ser como esses amigos de Jó. E tanto que a gente vai ver que Deus vai reprovar as atitudes desses amigos, né, lá mais no final, né, do capítulo. Então a gente precisa estar atento, né, porque a resposta definitiva de Deus, ela está na perspectiva eterna, e não apenas nas circunstâncias que a gente passa aqui, porque o objetivo do Senhor é a eternidade, é se nós vamos estar com eles lá. Então, muitas vezes vamos passar por processos doloridos aqui, difíceis ou não, depende do propósito que o Senhor tem, né, para que nós alcancemos aquilo que é eterno. Né? Então, aqui a gente vê em Jó, né, Jó 8, que a gente não tem que tomar cuidado, né, para não julgar a dor do próximo. As verdades bíblicas, elas precisam ser ditas em amor, precisamos confiar na justiça de Deus e evitar, né, explicações muito simples. Você fez isso, escolheu aquilo. A gente tem que pedir em Deus essas respostas para que a gente não seja instrumento que faça as pessoas até se afastarem mais do Senhor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala e com as conclusões que a gente chega a respeito do sofrimento das pessoas. Agora nós vamos ver 2 Coríntios 7, né, onde a gente vai ver que a tristeza segundo Deus, olha só, irmãos, a tristeza segundo Deus produz arrependimento e restauração, né? Muitas vezes a gente passa por dificuldades também para isso, né? 2 Coríntios 7 acaba que é uma resposta, né? Fala assim, ó, no 7:10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, né? Por isso que Jó não abandonava Deus, ele conhecia, né? Mesmo diante das dificuldades. Então, o capítulo 7 aqui, né, de 2 Coríntios, ele vai marcar um dos momentos mais emocionantes da carta, né? Depois de Paulo exortar os coríntios, né, a santidade, que a gente vai ver viu no capítulo 6, do 14 ao 18, aqui Paulo vai demonstrar um profundo amor, né, pela igreja, vai compartilhar a sua alegria, né, quando ele vê, né, que eles respondem essa correção de forma positiva, né, mesmo sendo uma carta muito severa, muito dura, né, mas ele viu que a igreja ouviu, né, e isso trouxe alegria para ele. Então a gente vai ver nesse coração aí de pastor, né, de Paulo, onde ele não desejava apenas corrigir os erros, mas conduzir a igreja ao arrependimento genuíno e à restauração. Isso é palavra que produz fruto, né? É uma palavra que ele disse mesmo dura, mas em amor, e trouxe fruto, né? E aí a gente vai ver no capítulo, né, a busca pela santidade, né, o consolo de Deus em minhas aflições e o verdadeiro arrependimento, que ele vai trazer o quê? Restauração, né? Porque a igreja de Corinto tinha muitos problemas, tinha muita divisão, imoralidade, falsos mestres, questionamento sobre a autoridade de Paulo. Então, se tivesse continuado aí sem ser corrigida, né, sabe-se lá se iria permanecer. E aí a gente vai ver, né, que no verso 1,
vai falar assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando. É um processo, né? Está no gerúndio aqui, está num processo. É assim que nossa vida tem que ser, né? Sempre aperfeiçoando, nos purificando, aperfeiçoando a santificação, né? No temor de Deus. E aí fala da purificação, né? Porque essa purificação, ela fala da imundície da carne. O que é a imundície da carne aqui? Que são os pecados praticados com o corpo, né? Imoralidade sexual, embriaguez, violência, idolatria. E temos uma purificação interna, né? Que a gente pode falar assim, né? Que é como se fosse um imundície que está internamente, né, na gente, que ele fala aqui, ó, imundície da carne e do espírito. O que seria esse imundície do espírito? Né, que são as atitudes interiores, orgulho, inveja, amargura, hipocrisia, falta de perdão, né, aquelas obras da carne, né, que são ditas em Gálatas. Então, a gente vai ver que a santificação, ela não é apenas deixar de ter determinados comportamentos, né? Mas é permitir que Deus também transforme nossos pensamentos, intenções e motivações, né? Quando ele fala em imundície do espírito, é o que é interno, são os dois. E no 7,2 fala: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. A gente vai ver aqui, né, que um verdadeiro pastor é assim, né, irmãos? A gente vê essas características aqui, que ele não agrava ninguém, não corrompe, né, e não busca o próprio proveito. Isso aqui é o resumo do que é um pastor. E a gente vai ver nessas características, né, no ministério de Paulo, né, de transparência, de integridade, amor, de coragem para corrigir, disposição para sofrer pelo evangelho, né? Então, a autoridade espiritual verdadeira, ela nasce do caráter, não da posição, não do título, né? Ela nasce do caráter, né? E aí Deus consola os abatidos, né? Fala 7,6, fala assim, ó, mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Jó. Então, Deus se importa com aquilo que nos aflige, né? E Paulo revela que também enfrenta, né, momentos difíceis. Ele fala assim: tudo fomos atribulados, porque tinha, né, conflitos externos, os medos, mas Deus consolou Paulo. E o consolo não veio por um milagre extraordinário, por meio de uma visão, mas a chegada de Tito, né? Então, muitas vezes, Deus usa as pessoas para nos consolar. Uma visita, uma ligação, uma mensagem, um abraço, irmão. Nós somos instrumentos do consolo divino. Então, que não sejamos como os amigos de Jó, mas que sejamos como o consolo enviado por Deus às pessoas, para trazer alegria, né? Muitas vezes correção em amor, direção. E aí a gente vai ver, né, que há frutos, né, de arrependimento, né, na igreja ali, onde ele fala assim, ó, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados, né? Então a gente vai ver aqui evidências, né, de um arrependimento, né, da igreja, com o cuidado, a defesa, né, a indignação, o temor e justiça. Então, o arrependimento ele sempre vai produzir mudanças visíveis, irmãos. Não são só internas, ela vai ser vista externamente também. E a alegria da restauração, né? No 7,16 fala: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então, Paulo encerra aí, né, esse capítulo se alegrando com o que Deus produziu, né? Onde a disciplina produziu fruto, a igreja amadureceu e o relacionamento foi restaurado, né? Tem muitas coisas, irmãos, mas o tempo é curto, né? Então, e Paulo vai demonstrar muitas emoções, né? Nesse capítulo aqui: medo, alegria, tristeza, consolo, esperança. Então, nós vemos aí que Deus, ele não exclui aquilo que nós sentimos, né? Desde Jó ali, a gente vê aqui em 2 Coríntios, inclusive em se preocupar com o consolo. Salmo 128, é lindo, gente. As bênçãos de uma vida que teme ao Senhor.
Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temos o resumo da vida feliz. O que é ser feliz? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Amém? E esse temer, irmãos, é ter medo? Não. É reverência, é respeito, né? Então, esse versículo, ele vai mostrar, né, que ele é dividido em 4 partes. A bênção sobre a vida pessoal, a bênção sobre a família, a bênção sobre a nação, a bênção sobre o povo de Deus. Nós vamos ver todas essas partes aqui, nesse capítulo tão pequenininho, né? Aí no versículo 1 a 2, né, o temor do Senhor é o fundamento da felicidade, né, o que nós lemos, né, e a gente vai ver que temer a Deus não é ter medo, mas é respeito, obediência, amor, tudo isso é temer a Deus, né, e a gente vai ver que ele fala que o trabalho é uma bênção, aqui ele muda, ó, no verso 2, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, o trabalho, ele aparece como uma bênção, não como um castigo, né? Embora o pecado tenha tornado o trabalho mais difícil, ele continua sendo um meio pelo qual Deus sustenta o ser humano. Olha só que lindo, né? Então, Deus honra, né, o trabalho que é realizado com honestidade. E a verdadeira prosperidade, ela inclui paz, contentamento e o temor do Senhor, que deve orientar todas as decisões que nós tomarmos. Em que sentido? Ele está de acordo com a vontade do Senhor, tá com isso alegraria o Senhor, né? Está de acordo com a palavra do Senhor, essa é a nossa régua, né? Versículo 3 e 4, a gente vai ver que a bênção, ela alcança a família, né? Ele fala, a tua mulher será como uma videira frutífera, ao lado da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. E aí ele vai falar da videira, né? A videira sempre simboliza o que? Alegria, fertilidade, abundância, prosperidade. E os filhos são comparados à oliveira, sabe por quê, irmãos? A oliveira, ela pode viver por séculos. Algumas árvores no Mediterrâneo, eles têm mais de 2.000 anos e continuam a produzir azeitonas. Olha só a comparação com os filhos. Produz fruto continuamente, resiste às dificuldades. Então, olha só como o temor ao Senhor, ele produz tantas coisas boas sobre os nossos filhos, produz bênçãos coletivas, olha, no verso 128, 5, o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Então, a bênção não é só individual, ela alcança a comunidade e alcança também as próximas gerações, que fala em Salmo 128, 6, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, ela alcança gerações, né? Então, aqui a gente vai ver, nesse Salmo 128, o temor do Senhor, a família como um projeto divino, o trabalho digno, a bênção possui dimensão comunitária. Então, olha só como é importante o temor do Senhor, é o segredo de permanecermos e alcançarmos essas vitórias, não apenas na nossa vida, mas na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa comunidade e nas próximas gerações. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um.